Eu parei de fazer esse programa Acorda Brasil durante esse período de feriado, porque normalmente nesse período de feriado o pessoal quer acordar um pouco mais tarde, isso é absolutamente normal, mas estamos de volta então com o Acorda Brasil. Eu queria pedir para vocês compartilharem, para a gente aumentar o alcance, isso faz uma diferença realmente muito grande. Queria pedir às pessoas aí que têm costume de assistir, que utilizem os grupos de WhatsApp, os grupos de Twitter, tentar fazer aqui aquela avaliação do ambiente político agora para esse início de ano. E lembrando a importância da gente compartilhar esse programa, porque dessa forma a gente consegue levar a mensagem para o maior número de pessoas possível. Eu já vou começar aqui fazendo uma leitura aqui dos primeiros comentários, como eu faço normalmente, até para dar tempo da galera compartilhar. Então vamos lá. Tá aqui, então, muito obrigado. Xande Moraes, bom dia, gente do bem, bora lá. Então, bom dia, Xande, bom dia a todas as pessoas que são gente do bem, mas não cidadãos de bem, né? Tomara que entre nós aqui a gente não tenha cidadãos de bem. A batalha continua. Estopa, precisamos acreditar que a democracia vai vencer o fascismo, pois as outras nações que adotaram esse método caíram. O fascismo não dá certo em lugar algum. E é importante o seguinte, tá, pessoal? Eu vou ler mais os comentários aqui, mas eu vou começar falando sobre essa questão do que trouxe a batalha continua. O grande problema é que essa história de fascismo é uma forma da esquerda política criticar o bolsonarismo, criticar o que está no poder no momento. O fascismo que caiu, tanto o fascismo que caiu na Itália, quanto o fascismo que caiu em vários países da América Latina, também quanto o fascismo do Hitler, né, que tinha um nome especial, que era o nazismo, eram regimes bem diferentes disso que a gente tem hoje, tá? A batalha continua. Porque eram regimes que, apesar de serem regimes duros, apesar de terem uma pessoa dura, entre aspas, à frente do regime, eram regimes que faziam ataques diretos contra os direitos individuais de todas as pessoas. Então, por que o fascismo de antes, ele realmente chamou a atenção das pessoas e realmente caiu? Porque o fascismo de antes, ele era um ataque contra o seu, o meu, todos os direitos individuais. Então, no fascismo de antes, eu não poderia estar fazendo essa live. No fascismo de antes, eu não poderia estar lutando contra isso que eu chamo de entreguismo. Hoje não, hoje é diferente. Hoje existe uma técnica bem diferente de controle ideológico, existe uma técnica bem diferente de repressão. E é por isso que eu acho que o fascismo de hoje ele é muito mais complexo. Porque, olha, vamos imaginar que no fascismo de antigamente, vamos imaginar o fascismo brasileiro, por exemplo, o antigo governo militar. No fascismo de antigamente, se a gente tentasse se manifestar contra o governo, normalmente haveria aí uma visita de um militar que ia ou levar para cadeia ou então levar para tortura. Hoje não acontece esse tipo de coisa. Hoje acontece uma falsa percepção de liberdade de expressão. Todo mundo que quiser falar mal do governo pode. Todo mundo que quiser ser contra o Bolsonaro pode. Só que não aparece. Os algoritmos seguram as transmissões. E eu volto a falar com vocês. Por favor, vamos compartilhar para aumentar o alcance. Se a gente conseguir aumentar o alcance dessa transmissão agora no início, ela chega a muitas pessoas que nunca viram essa transmissão antes. E dessa forma a gente consegue alcançar mais pessoas. Mas é exatamente aí que eu falo com vocês. Não tem mais aquela necessidade de me calar, me colocando na cadeia. Não tem aquela necessidade de me espancar. Porque antes, nesse fascismo que foi derrotado em muitos países, o que acontecia era o seguinte: os estudantes queriam escrever alguma coisa contra o governo e a população queria ir atrás dessa notícia contra o governo, queria entender o que estava acontecendo. Hoje a coisa é bem diferente. Esse fascismo atual nem é fascismo, esse fascismo atual é um entreguismo de submissão, que é um regime ainda pior que o fascismo. Por quê? No fascismo existia uma esperança nacionalista. O que é um regime fascista hoje, tá, pessoal? Uma coisa muito próxima de um regime fascista hoje
talvez seja o Reino Unido, por incrível que pareça. Por quê? Porque é no Reino Unido que está surgindo, né? No Reino Unido e até na própria Itália, nos países da Europa, estão surgindo aí aquelas ideias separatistas, aquela ideia assim, olha, nós somos melhores que os demais, nós vamos nos separar dos demais porque os demais são indignos de estarem aqui com a gente. Isso é uma coisa que está acontecendo no Reino Unido. E o que está acontecendo, esse ambiente fascista que está acontecendo lá, ele tem prosperado, como, por exemplo, o Brexit. No Brasil, a coisa é bem diferente. No Brasil, nós não temos um regime fascista, nem um regime de direita. No Brasil, nós temos um regime entreguista de submissão. É um regime que admite a ideia que os Estados Unidos são superiores, e porque os Estados Unidos são superiores, a gente tem que ir lá pedir aos Estados Unidos a permissão para isso, a permissão para aquilo, e a gente tem que ficar debaixo dos desejos dos Estados Unidos. Já que eles são o tal do primo rico, já que eles deram certo, a gente tem que ir lá tomar benção e obedecer absolutamente tudo que eles dizem. E o grande problema, a batalha continua, é que esse regime ele tem uma dificuldade muito maior para cair. Primeiro, ele realmente agride liberdades individuais, mas dos representantes e não necessariamente do povo. Eu estou aqui falando do Bolsonaro, vai fazer 5 anos que eu estou falando do Bolsonaro e o máximo que eu sofri aqui foi ataque virtual nas redes. Obviamente tem um monte de bobo que fica mandando mensagem ameaçando de morte, mas eu nunca tive um evento, nem eu, nem outros youtubers, a gente não teve aquele evento de pegar, tem o caso específico do Eduardo Guimarães, mas fora o caso específico do Eduardo Guimarães, não é comum a polícia chegar na casa de um youtuber, pegar esse cara, levar pra cadeia e descer o cacete, porque o cara é um youtuber e fala mal do governo. Então a probabilidade da gente derrubar o regime agora ela é bem menor. Por quê? Primeiro, existem muitas pessoas que se sentem representadas por esse regime. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, as pessoas que não se sentem representadas continuam reclamando e nada acontece. E quem que nessa situação, quem que realmente sofre os atentados mais perversos? Os representantes com potencial de serem eleitos, como é o caso do ex-presidente Lula. Para que eles vão se preocupar em bater, espancar e prender todos os youtubers se basta tirar os direitos políticos do ex-presidente Lula que eles vão continuar ganhando as eleições? Para que eles vão preocupar em prender todos os youtubers se eles podem prender o ex-presidente Lula antes das eleições e com isso tirar a voz de um grande líder de esquerda? Então esse é um problema seríssimo. Muito obrigado, Marcos Teixeira Xavier, bom dia a vocês do canal, bom dia Marcos. Mônica Barros, bom dia, Estopa. Sugestão para o início de ano: dar prioridade aos temas progressistas, dar mais destaque a ações e ideias construtivas e menos moral e menos voz para esse governo de destruição. Muito obrigado, Mônica Barros, liberando aqui os comentários e lembrando vocês da importância da gente compartilhar para aumentar o alcance. Então, pessoal, vamos lá. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje, eu estava falando, um dos grandes problemas que a gente tem nessa questão de enfrentar o bolsonarismo é o seguinte: nós estamos vindo de uma situação em que o Brasil estava tendo um crescimento econômico considerável. A gente teve durante os anos de governo progressista no Brasil um crescimento econômico considerável, e esse crescimento econômico ele não tem condições de ser escondido porque ele está aí, e ele está aí através do crescimento do PIB, ele está aí através da redução da desigualdade social, ele está bem claro aí através da redução do desemprego. Então, o crescimento econômico do Brasil, ele é incontestável. Quando chega em 2013, por aí, começa, 2012, 2013, começa a campanha política do PSDB, e uma campanha que foi trabalhada de uma forma um pouco diferente. Ela foi trabalhada através da desmoralização do governo que estava no poder, do governo Dilma. O Aécio perde as eleições, trabalha de uma forma muito intensa depois também de 2014, aí já o impeachment, e a gente teve essa queda econômica expressiva. Durante todo o período, os aecistas continuaram realmente acreditando que a Dilma esqueceu como governa. Lembrando que a Dilma fechou o primeiro mandato com o menor desemprego da história, mas os aecistas eles insistiam na ideia de que o PT quebrou o Brasil, e lembrando, né, o PT trouxe o salário mínimo de $75 para $300, o PT multiplicou por 5 o PIB brasileiro e
mesmo dessa forma, né, fez a maior redução da desigualdade social na história do Brasil. Tudo isso está registrado nos dados que estão lá no Banco Mundial, ou seja, numa instituição que não é comunista. Mas mesmo com todas essas estatísticas aí, a gente tem sim as pessoas que acreditam que o PT quebrou o Brasil. E essas pessoas vieram com esse argumento que o PT quebrou o Brasil, elas continuam com esse argumento que o PT quebrou o Brasil, e a esperança que a gente tinha para uma eventual mudança era o semancol dessas pessoas. A gente imaginava, olha, vai chegar um momento em que o aecista vai ter um semancol, vai chegar um momento em que o eleitor do Aécio, que virou eleitor do Bolsonaro, vai perceber que ele foi feito de besta e a partir daí ele vai se revoltar contra a situação. E acontece agora o pior cenário de todos, né? Nesse momento acontece aquele que seria o pior cenário de todos os tempos. Tem uma pessoa, Valéria Muniz Macedo, perguntando: Léo, você fala muito de furar a bolha criada pelos algoritmos, como que a gente faz? Só para falar essa questão de furar a bolha rapidinho, antes de entrar nesse que eu considero aí como sendo o pior cenário. Olha, se a esquerda toda começasse a compartilhar as coisas políticas importantes de chegarem para os bolsominions, importantes que elas cheguem também para os eleitores do Aécio, com temas diferentes, já seria o início de uma tentativa de furar a bolha. Por exemplo, você compartilha um vídeo curto sobre economia, explicando, por exemplo, o fake news da economia do Bolsonaro, que fizeram esse fake news aí para falar que a economia melhorou, nós vamos falar sobre isso também, mas no lugar de você compartilhar como Bolsonaro faz fake news sobre economia, você compartilha como, por exemplo, vamos supor que teve um jogo ontem de Corinthians e Palmeiras, você vai compartilhar melhores momentos do jogo Corinthians e Palmeiras. Aí, o que vai acontecer? O Facebook vai imaginar que aquilo ali é um jogo de futebol e não vai filtrar aquilo para que os eleitores do Bolsonaro não vejam. Então isso é uma das formas. Você compartilha como sendo uma coisa amada por todos. Big Brother Brasil, vai e joga ali um negócio sobre economia, sabe? Isso é uma das formas aí da gente furar o algoritmo, né? Porque o algoritmo ele vai trabalhar sempre procurando aquilo que é contra o Bolsonaro, escondendo o que é contra o Bolsonaro do eleitor do Bolsonaro, e ele sabe que você compartilha coisas contra o Bolsonaro. Então essa é a forma de trabalho, infelizmente, aí, dos algoritmos. Mas eu estava falando com vocês, pessoal, sobre a parte triste, né, dessa situação, que é exatamente o comportamento do eleitor do Aécio, comportamento do eleitor do Bolsonaro. A gente imaginava, no primeiro momento, isso lá em 2015, 2016, a gente imaginava que o semancol a respeito dos prejuízos vindos aí do governo Temer, né, do semancol a respeito do golpe, ia fazer com que pessoas caíssem na real a respeito deles terem errado. E o que acontece é o contrário. Hoje nós estamos vivendo talvez a pior situação que o Brasil poderia viver, e infelizmente a esquerda tem expectativas maravilhosas para o ano, e eu não tenho essas expectativas, porque acontece exatamente aquilo que eu mais temia, aquilo que eu mais falava: precisamos correr contra o tempo, porque a tendência natural do ser humano é a adaptação. Eu lembro que eu falei isso desde o primeiro vazamento da Vaza Jato. Quando saiu o primeiro vazamento, eu falei: olha, nós precisamos correr contra o tempo, nós precisamos levar esses vazamentos aos eleitores do Bolsonaro, aos admiradores do Sérgio Moro, porque vai chegar o momento em que o povo vai aceitar os crimes do Sérgio Moro como sendo naturais, como sendo compatíveis, como sendo coisas assim insignificantes, e aconteceu. Tudo que o Sérgio Moro e o Dallagnol fizeram de errado ficou no esquecimento, porque simplesmente foi aceito. O Brasil se adaptou às falcatruas da Operação Lava Jato. E agora a gente vive isso, infelizmente, na economia. O Brasil se adaptou ao fracasso econômico do novo modelo. O Brasil agora aceita, né? O Brasil reduziu expectativas e já se contenta com PIBinho de 2,5, diz Miriam Leitão. A crise foi tanta nos últimos anos que o Brasil reduziu as expectativas. Hoje já se contenta com a alta do PIB na casa de 2,5%. Nenhuma decolagem se dá com voo tão baixo, diz a jornalista. E é exatamente isso que está acontecendo. Olha, a nossa classe média, ela trabalhou
exatamente pela destruição da economia, só que como ela trabalhou ativamente pela destruição da economia, ela não aceita admitir que trabalhou pela destruição da economia. Então ela não quer reverter o modelo. A classe média prefere não ter crescimento econômico, os nossos empresários, a nossa elite, prefere não ter crescimento econômico, prefere ter o risco de uma recessão para não ter que adotar os antigos modelos econômicos, os modelos progressistas, os modelos expansionistas. Então, é exatamente isso que, infelizmente, o Brasil vive. O Brasil vive esse momento em que ele aceitou o fracasso econômico do neoliberalismo, o Brasil aceitou o fracasso econômico da redução dos direitos trabalhistas, o fracasso econômico do fim das nossas grandes empresas, para não ter que dar o braço a torcer e falar que o modelo que funcionava era o modelo anterior. E não pensem vocês que isso é uma coisa apenas dos grandes empresários, não. Durante a greve dos caminhoneiros que aconteceu no governo Temer, o que a gente tinha era uma crítica constante ao aumento de preço do diesel, mas a gente não tinha nunca entre os caminhoneiros o semancol de que o modelo que funcionava era o modelo adotado pelo governo Dilma, ou seja, eles querem reclamar do que está acontecendo agora, mas eles não querem admitir que funcionava melhor com o modelo anterior. Então, essa situação de um Brasil que não quer, sob hipótese alguma, admitir que o modelo que funcionava era o modelo progressista, é um Brasil que está disposto a pagar o preço. É um Brasil que está disposto a ter prejuízos para não dar o braço a torcer. É isso aí que, infelizmente, a gente tem para conviver, né, nesses próximos meses. Eu queria pedir para vocês, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Eu queria lembrar que essa live ela acontece todos os dias de semana às 6h30 da manhã. Eu tinha dado uma pausa durante o feriado, né, durante esses últimos dias aí, desde o Natal, mas ela tá de volta, então não se esqueçam aí de compartilhar pra gente aumentar esse alcance aí. Bom, falando sobre as expectativas positivas da esquerda, que são expectativas que eu já acho que são situações aí já trabalhadas pela direita, eu vou trazer para vocês aqui algumas notícias e vou trazer para vocês como que está a armação da, entre aspas, direita, do entreguismo para conseguir passar por cima daquilo que foi um certo obstáculo nesse ano. Eles já têm toda uma estrutura armada para conseguirem passar por cima dos obstáculos que eles tiveram esse ano. Vamos trazer aqui. Defesa da educação, que é um dos alvos do bolsonarismo, será uma das grandes bandeiras de 2020. O que é importante falar a respeito da educação? Assim que o Bolsonaro tomou o poder, eles começaram a destruir o sistema público de educação no Brasil. E eles fizeram ataques, assim, ataques imediatos ao sistema público de educação. A grande realidade é que o Bolsonaro tentou, da mesma forma que ele já chegou privatizando muitas coisas relacionadas à Petrobras, lembrando, a Petrobras e empresas ligadas à Petrobras estão tendo a reputação destruída no Brasil desde o início do governo Dilma. Então, ou seja, a Petrobras na cabeça do povo, né, que segue o Bolsonaro, a Petrobras na cabeça de muitos brasileiros é simplesmente como eu diria, um cabide de emprego. Essas pessoas imaginam mesmo que a Petrobras é um lugar só para corrupção. E deixa eu pedir vocês, por favor, curtam aí a transmissão, cliquem no joinha para essa transmissão subir no YouTube e ela chegar como recomendada para as pessoas. Isso faz uma diferença muito grande. Eu estou vendo aqui, tem 441 pessoas assistindo, mais 274 marcaram gostei na publicação. Marquem gostei na publicação para essa publicação subir e alcançar mais pessoas, aparece para as pessoas como transmissão recomendada. Então vejam bem, pessoal, eu vou recapitular isso aqui, mas eu queria só lembrar que agora esse canal já pode ter membros, então torne-se membro do canal, isso faz uma diferença muito grande, e compartilhe. Se você compartilhou no início, lembrando, as pessoas estão acordando agora, compartilhe mais uma vez que a gente consegue aumentar esse alcance. Olha,
expectativa da esquerda, isso está aqui na página Brasil 247, por isso que eu falo que essa é a expectativa da esquerda. A expectativa da esquerda é que a bandeira educação consiga ser aí uma bandeira para ser levantada contra o bolsonarismo e que essa bandeira realmente possa render frutos contra o bolsonarismo. Lembrando, né, que o Bolsonaro ele já chegou tentando esmagar realmente a estrutura de educação pública no Brasil, acabar com as universidades públicas. Por quê acabar com as universidades públicas? Porque a finalidade do Bolsonaro nessa brincadeira é, obviamente, dar um espaço para que apenas a educação privada exista no Brasil. Então, acabando com a educação pública, automaticamente todo mundo é obrigado a contratar a educação privada. Lembrando que o Guedes está no negócio da educação. Lembrando que hoje as universidades do Brasil estão todas sendo compradas por alguns grupos, né? Grupo A e Grupo B são grupos poderosíssimos aí de que vão comprando as universidades e absolutamente quase todos os alunos de cursos universitários no Brasil estão indo para as mesmas universidades porque pertencem aos mesmos grupos de educação. Então chega o bolsonarismo e já começa a atacar a educação, cortando verba das universidades federais e etc. Aí a gente teve uma coisa que foi muito importante no início do ano, que foi uma reação conjunta contra os cortes na educação. Reação conjunta contra os cortes na educação significa que os cortes na educação, eles não foram aceitos sequer pelos eleitores do Bolsonaro. A gente precisa lembrar que os eleitores do Bolsonaro, eles se dividem entre a classe média revoltada com a esquerda, a classe média se revoltou com a esquerda por causa da redistribuição de renda. A gente tem o fanático religioso, que foi vendido pelas igrejas. Então, assim, o fanático religioso é aquele camarada que já não pensa mais com a própria cabeça. O pastor vendeu pro bolsonarismo e falou com os seus fiéis, olha, votem nele, o fiel não quer nem saber. Vai, vota e pronto. E obrigado, Portal Sabendo Direito, chegando aqui. O moderador do canal, muito obrigado a todos vocês também. E a gente tem também o radicalzinho do mal que votou no Bolsonaro por ser do mal. E lógico, a gente tem uma pequena parcela aí de pessoas que não entendem absolutamente nada e acham mesmo que o Bolsonaro estava ali para melhorar a situação. Mas a grande realidade é que nessa coisa relacionada à educação, o fanático religioso, ele nem acha que as universidades ensinam alguma coisa. O fanático religioso, ele já foi convencido que todo o conhecimento do mundo vai ser apresentado pelo pastor, né? O fanático religioso, ele acha que o pastor pega a Bíblia e ali o pastor tem todo o conhecimento a respeito de tudo que precisa ser dito ali. Esse fanático religioso, ele não se importa com a questão da educação de qualquer maneira, mas tirando o fanático religioso que votou no Bolsonaro, nós temos, obviamente, a parcela dos playboys da classe média que se revoltou aí, obviamente, com os cortes na educação. É o cara que estava estudando para passar no vestibular federal e fazer uma universidade federal. Então, nós tivemos uma manifestação conjunta contra os cortes na educação. Só que olha só que coisa interessante. Durante o início do governo Bolsonaro, a gente teve uma manifestação contra os cortes na educação, mas todas as outras manifestações que a gente teve no Brasil, a gente teve manifestações dos dois lados. Por exemplo, a questão da prisão após a segunda instância, a gente teve manifestações da esquerda contra a prisão após a segunda instância, mas a gente teve manifestações pelo o aspecto aí, né, o eixo entreguista, que foi a favor da prisão após a segunda instância. Então, quase tudo no Brasil, tirando a questão da educação, a gente teve manifestações dos dois lados, o que acaba dando para o Bolsonaro uma brecha para partir para aquele ponto ali e defender aquele ponto. Então, por exemplo, a questão da Amazônia. Enquanto a Amazônia estava pegando fogo, a gente tinha críticos do lado da esquerda falando que era um absurdo botar fogo na Amazônia, e a gente tinha o bolsonarista falando que não, que a Amazônia estava pegando fogo por causa de ONGs, acreditando nas teorias do Bolsonaro. Por que é importante para o Bolsonaro ter um eixo que o defende? Porque quando ele tem aquela parte da sociedade defendendo o ponto de vista dele, defendendo o argumento dele, ele consegue implementar aquilo que ele quer, mesmo que contra a vontade da maioria. Venda, por exemplo, dos ativos da Petrobras, a gente tinha, obviamente, uma crítica muito grande por parte da esquerda, mas a gente tinha o gado do Bolsonaro lá falando que tinha que vender a Petrobras, que é só corrupção, etc. e tal. Já na questão da educação, na questão das universidades, a gente não teve nenhuma manifestação
a favor da venda das universidades federais, a favor dos cortes na educação. A gente não teve manifestações do povo. Lógico, a gente teve sim MBLs e outros institutos liberais pagos para fazerem, obviamente, o trabalho deles contra as universidades públicas, mas a gente não teve nenhum grupo do povo, nenhum grupo de manifestação vinda do povo, da população, indo às ruas para pedir cortes nas universidades federais, fim das universidades federais. Então, entra esse ministro do Bolsonaro, o Abraham Weintraub, que é uma pessoa que é extremamente menosprezada pela esquerda. E eu falo menosprezada porque ele é uma pessoa que faz papel de grande idiota, mas na verdade ele não é um grande idiota. E esse cara que faz um papel de ser um grande idiota exatamente para a esquerda ficar tranquilona, pensando que ele é um burro, que ele é um idiota, a esquerda menospreza o inimigo, né? Esse camarada chega com uma estratégia que as pessoas até hoje não perceberam como que é uma estratégia fantástica para acabar com as universidades brasileiras. Esse cara chega argumentando que as universidades brasileiras são cabides de emprego, que os reitores são pessoas desonestas, que os professores estão lá ganhando muito para fazerem quase nada e que aí entra a parte mais estratégica dele, que as universidades são plantações de maconha e que as universidades são laboratórios para a produção de drogas sintéticas. Isso foi recebido pela esquerda como sendo uma grande estupidez, como uma grande imbecilidade. Mas o Abraham Weintraub não falou isso para a esquerda concordar ou discordar. Ele falou isso exatamente para criar condições para que nesse ano os cortes na educação não tenham mais a participação da direita, ou seja, dos playboyzinhos. Os cortes na educação, eles causaram revolta em todo o Brasil, com a exceção, obviamente, do fanático religioso que é contra a educação, mas os cortes na educação, eles obviamente revoltaram todos os brasileiros, com exceção do fanático. Agora não, agora os cortes na educação federal, eles já conseguem mobilizar pessoas apoiando esses cortes na educação. Sabe por quê? Porque enquanto a esquerda estava criticando o Abraham Weintraub no que diz respeito a plantações de maconha e fábricas de drogas sintéticas, enquanto a esquerda estava chamando ele de doido, a esquerda estava menosprezando, falando que ele é um grande imbecil, o tal do... como é que chama? Laboratório do crime? Não, o tal do gabinete do ódio do Bolsonaro estava utilizando as falas do Weintraub para espalhar entre os eleitores do Bolsonaro que as universidades federais são plantações de maconha, fábricas de drogas sintéticas e, obviamente, levando casos de o reitor fulano e falando que professores de universidades federais ganham demais e etc. Ou seja, enquanto do lado da esquerda nada estava sendo feito para mostrar a estratégia do Weintraub, enquanto do lado da esquerda, a esquerda estava só querendo rir da cara do Weintraub como se ele fosse verdadeiramente um idiota, do lado de lá, no gabinete do ódio, eles estavam usando esses argumentos como plantação de maconha, fábrica de drogas sintéticas, cabide de emprego, para criar um desconforto dos apoiadores do Bolsonaro com as universidades federais. O que significa essa coisa de defesa da educação como grande bandeira de 2020? É a grande esperança da esquerda, mas eu já não tenho mais esperança a respeito disso. Sabe por quê? Hoje nós temos todos os elementos para o bolsonarismo acabar com a educação pública federal. Primeiro elemento que vai assim de uma forma óbvia, o que não tinha em 2019, que eram pessoas dispostas a irem às ruas para apoiarem a privatização das universidades federais. A gente não tinha isso em 2019, porque até 2019 a gente tinha uma Rede Globo que tinha trabalhado contra a Petrobras. Até 2019 a gente tinha, obviamente, uma Rede Globo que tinha trabalhado pela privatização de tudo menos da educação. Agora nós temos um ano de trabalho do Ministério da Educação bombardeando na cabeça das pessoas da direita que as universidades federais são plantações de maconha, laboratórios de drogas sintéticas e etc. Agora nós já temos uma parte dos eleitores do Bolsonaro disposta a ir às ruas para apoiar a privatização das universidades federais e os cortes na educação. Outro ponto importantíssimo que a gente precisa considerar é que agora, depois de tudo isso que o Bolsonaro falou, a gente não precisa mais esperar um movimento conjunto
de direita e esquerda, entre aspas, lógico, de bolsonaristas e de petistas contra os cortes na educação. Ou seja, o que aconteceu, que foi um fenômeno fantástico, que era para ter sido aproveitado no início de 2019, de estudantes e estudantes e professores de todos os eixos políticos nas ruas lutando contra os cortes na educação, agora ele não tem mais condições de se repetir, porque o estudante eleitor do Bolsonaro, ele já não vê mais a Universidade Federal como sendo uma possibilidade de uma grande formação. O Bolsonaro, o Weintraub, o Bolsonaro, o bolsonarismo está destruindo a reputação das universidades federais, está destruindo inclusive a reputação do diploma de uma universidade federal. Lembrando que uma vez o cara tentou me agredir, um eleitor do Bolsonaro tentou me agredir falando assim: esse cara é muito idiota, ele só pode ter formado na USP. A USP é uma das melhores universidades do mundo, obviamente uma universidade assim que no mundo subdesenvolvido, entre os países subdesenvolvidos, ela obviamente vai estar entre as primeiras, e no mundo inteiro ela aparece entre as primeiras, e o cara achou que estaria reduzindo a minha reputação falando, esse cara só pode ter formado na USP. Ou seja, já estão trabalhando a diminuição da reputação das universidades federais, e isso é uma coisa que está acontecendo há um certo tempo, e aí a gente consegue ver nesse momento, né, como que vai funcionar essa ilusão de que existe uma bandeira de defesa da educação. Eu já não consigo ver mais isso. Eu queria pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante. E eu queria só, né, enquanto as pessoas compartilham para aumentar o alcance, eu queria só trazer aqui alguns comentários, né? Acabei o assunto agora, então vou trazer esse comentário que já está aqui logo chegando em pauta aqui, que é do Fernando José. O Fernando fala: é o mimimi. Continua, como é gostoso ver Petralha chorar, é Bolsonaro, viva o Brasil. Bom, ele não tem vírgulas, então fica muito difícil de ler, mas eu vou tentar traduzir essa mensagem para o português e vamos ver como fica. É o mimimi, não deve ser e o mimimi continua, vírgula, ou ponto, tá, Fernando José? Como é gostoso ver Petralhas chorar, concordância verbal, tá? É muito bom isso aí, tá, Fernando? É Bolsonaro. Tem que pontuar, senão fica difícil, tá, Fernando? Viva o Brasil. Exclamaçãozinha aí para mostrar que você realmente tá dizendo viva o Brasil. Viva a direita patriota. Viva os conservadores. Eu gosto muito de comentar comentários de imbecis. As pessoas se revoltam quando eu faço isso. Queria pedir para vocês, por favor, curtam aí pra gente aumentar o alcance. O que é o grande detalhe de hoje? Esse Fernando José foi o comentário que apareceu quando eu terminei o assunto anterior. Eu não escolhi o comentário do Fernando José numa espécie de escolher entre os comentários de bolsonaristas aquele que for pior. Não, quase todo comentário de um bolsonarista traz esse nível de qualidade de comentário. É isso aí. Não tem concordância verbal, não tem concordância nominal, não tem pontuação. Mas será que isso é realmente interessante para o debate político? Não, isso aqui não é o canal do professor Pasquale, mas eu estou só trazendo para vocês, para mostrar para vocês que para o público do Bolsonaro a educação é insignificante, não interessa para o público do Bolsonaro, e são eleitores. O Fernando José provavelmente tem título do eleitor, apesar de não ter o básico de conhecimento em língua portuguesa, não ter a menor capacidade de se expressar, ele tem título de eleitor. E se esse cara não tem a menor capacidade de se expressar em língua portuguesa, que é a língua que ele começou a aprender desde que nasceu, é obviamente a disciplina que ele tem na escola desde o primeiro ano escolar, que é língua portuguesa, qual que é a possibilidade da gente imaginar que um cara desse vai ter condições de entender o que está acontecendo na política, né? Quando a gente vê ele falar de viva a direita patriota, viva os conservadores. Uma coisa que é básico entre os conservadores é a ideia de que alguns nasceram para mandar, outros nasceram para obedecer. E obviamente Fernando José não é um que nasceu para mandar. Fernando José, para os conservadores, é simplesmente mais um escravo do sistema que nasceu para servir, ou seja, servir o cafezinho, ou seja, limpar o chão por onde passam os conservadores. E outra coisa, tá bom, Fernando José, eu queria só te avisar, primeiro ponto, não existe a menor possibilidade das coisas darem errado,
para os petralhas. Não existe a menor possibilidade. O que eu quero dizer para você, Fernando, é que se o Bolsonaro está fazendo um governo bom, se você acredita que o Bolsonaro está fazendo um governo bom, o governo está sendo bom para todos. Se você acredita que o Bolsonaro está fazendo um governo mal só para os petralhas, você tem que ser muito idiota, porque não há possibilidade de um presidente governar mal só para os petralhas. E um ponto importantíssimo, o Bolsonaro é pior para vocês, eleitores do Bolsonaro. E eu te explico por quê. Eu te garanto, Fernando José, que se chegarmos nós dois, eu não sou eleitor do Bolsonaro, e eu chegar com um currículo meu para procurar um emprego no mesmo lugar que você chegar com seu currículo para procurar um emprego, eu te garanto que eu sou contratado com uma camisa do Lula e você não é contratado com uma camisa do Bolsonaro. Ou seja, o dono da empresa que está contratando pode ser o eleitor do Bolsonaro. Olha, eu te garanto que se nós dois chegarmos agora na Havan e formos entrevistados pelo dono da Havan, eu chego lá falando Lula presidente, você chega falando viva Bolsonaro, eu te garanto que ele me dá a sua vaga. Sabe por quê? Porque o empregador, ele não está muito preocupado em quem você votou. O empregador está preocupado em como você vai gerar lucro para ele. E se tem uma coisa que a gente precisa concordar que é regra, é que os menos educados estão entre os bolsonaristas. E olha, pessoal, eu falo com vocês uma coisa. O primeiro a ser prejudicado pelo governo neoliberal é o pobre de direita. O primeiro a ser prejudicado pelo governo Bolsonaro é o eleitor do Bolsonaro. Por quê? Um Fernando José, que mostrou pra gente de uma forma muito clara que não tem condições de escrever em língua portuguesa, se ele vai fazer uma entrevista de emprego e escreve dessa forma, ele não consegue a vaga. Em contrapartida, uma pessoa que ficou fazendo balbúrdia numa universidade, estudou, tem um curso superior, ele toma o emprego do Fernando José. E numa situação de alto desemprego como a gente está vivendo hoje, a tendência natural, Fernando, é que idiotas como você, que votaram no Bolsonaro e que acham que a educação formal não tem necessidade, vocês vão ficar desempregados, porque sempre que o empregador tiver que escolher, ele vai escolher o melhor. E se tem uma coisa que a gente precisa concordar é que vocês não são os melhores. Se houver dúvidas que você está entre os melhores, eu te peço, compara o seu texto com o texto de qualquer outra pessoa aqui no chat. E você vai ver que entre todas as pessoas que estão escrevendo aqui nesse momento, você é o que tem a menor capacidade de conseguir uma vaga de emprego. Você realmente pertence à ponta da cadeia alimentar. Você é a pessoa que vai ser empregada por último. Então você precisa demais, meu amigo, de um governo como o governo do ex-presidente Lula. Sabe por quê? Porque o governo progressista protege idiotas como você. O governo neoliberal como o do Bolsonaro exclui idiotas como você. É exatamente por causa da existência de idiotas como você que a gente tem fome no Brasil, porque são pessoas menos qualificadas, pessoas com a menor condição de conseguirem um emprego, então essas pessoas não alcançam o emprego. Então essas pessoas ainda votam no Bolsonaro, pedem a eleição do Bolsonaro para que elas não tenham oportunidade. Então, Fernando, olha, pensa bastante, tá? Pensa bastante se você realmente pertence à direita conservadora, porque eu não consigo ver você como sendo uma pessoa da direita conservadora, não. Eu vejo você como sendo um idiota que apoia conservadores, que é bem diferente de pertencer à direita conservadora. Mas fazer o quê, né? Bom, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está participando. Muito obrigado a todos vocês, a Thalita Souza. Como só te achei... Thalita, se você for nova no canal, quem for novo no canal, eu peço para vocês, por favor, se inscrevam aí, marquem para receber as notificações, só para que vocês entendam, os novos no canal, para que vocês entendam o que está acontecendo, é que esse programa, o Acorda Brasil, é uma coisa nova realmente nesse canal. O programa que eu faço todos os dias é às 10h30 da noite. E eu decidi começar a fazer também o programa às 6h30 da manhã, porque aí eu já não fico sem dormir a noite inteira, fico estudando durante a noite mesmo. Então, por isso que às vezes muitas pessoas estão chegando aos poucos aqui no programa, falam, peraí, eu nunca vi esse canal antes. Compartilhem para a gente aumentar o alcance, exatamente por causa disso, porque antes o alcance estava limitado às pessoas que podiam assistir à noite. Agora é possível que as pessoas assistam também de manhã. Isaac de Souza Belchior, Léo, o Bozo nunca desmontou o palanque. Exatamente
E o Bozo depende desse palanque, tá, pessoal? O governo Bolsonaro é um governo estrategicamente midiático, estrategicamente emblemático, fazedor de confusão. Isso é a estratégia de governo. A gente precisa ter condições de perceber essa estratégia de governo. A gente precisa, né, saber que ele está fazendo isso de uma forma estruturada e pensada, porque se a gente não percebe dessa forma, a gente sempre vai achar que eles são idiotas. E o maior erro, pessoal, o maior erro da esquerda durante todo esse tempo tem sido imaginar que do lado de lá tem idiotas. E olha, ontem eu falei uma coisa que eu preciso repetir isso aqui. Eu fico muito feliz porque à medida que eu vou repetindo as coisas, outras pessoas mais importantes falam, e quando outras pessoas mais importantes falam, o resto da esquerda começa a falar. Olha que interessante, né? Eu fiquei falando sobre essa questão da tabatização da política, né? Falo sobre isso há muito tempo. Agora pessoas mais importantes começam a falar e agora começa até sair pelo... começa até a sair com o nome de pessoas mais importantes e isso começa a espalhar. A tabatização, que é essa ideia de pessoas que vieram pela esquerda e aos poucos começam a migrar para a direita, para o neoliberalismo, e começam a fazer aí uma tal de esquerda de banqueiros. Isso é uma coisa que a gente precisa levar em conta. A esquerda está minguando. Por quê? Os políticos de esquerda estão percebendo que tem muito Fernando José por aí. O político de esquerda pensa, olha, eu tô nessa pelejando para lutar pelo Fernando José, mas o Fernando José vota no Bolsonaro sendo pobre, não sabendo escrever, e eu vou para a direita, porque já que ninguém quer mais o que eu tenho para oferecer, né? Então, esse processo de tabatização da política, que é pessoas de esquerda migrando para a direita, é uma coisa natural, porque o povo está pedindo isso. Nosso povo está pedindo a tabatização. E isso é uma coisa que precisa ser levada, obviamente, em conta. Deixa eu pedir para vocês compartilharem. Pra gente aumentar o alcance. Não se esqueçam, pessoal, quem já compartilhou, peço para compartilhar mais uma vez aí no Facebook, no WhatsApp, nos grupos, porque tem muita gente que está acordando agora. E, né, a gente precisa perceber que a esquerda tem perdido muito oportunidades, porque a esquerda tem menosprezado demais o poderio de comunicação da direita. Tudo que está acontecendo desde o golpe contra Dilma, a gente entra numa piração falando que são idiotas, que são erros, que estão tropeçando, que são imbecis. Imbecis nada. O Bolsonaro, olha, o bolsonarismo traz aí uma nova, a Damares. A gente olha uma coisa da Damares e a gente fica criticando, rindo de uma loucura da Damares. A Damares é uma autoridade naquele mundo religioso dela. E ela traz uma idiotice dessa pra gente, a gente fala, meu Deus, que coisa idiota, né? É a mesma coisa de defender a ideia da Terra plana. Mas olha, pessoal, defender a ideia da Terra plana entre terraplanistas é poesia. A Damares, ela fala uma palhaçada que a gente percebe como sendo uma das coisas mais absurdas do mundo, mas é uma palhaçada entre nós. Lá no bolsonarismo, entre os fanáticos evangélicos, aquilo é poesia. Então, a gente tem que entender que nós estamos numa piração achando desde o início do golpe que do lado de lá tem um bando de idiotas, mas na verdade não há um bando de idiotas do lado de lá. Existem pessoas que estão sabendo jogar com a ignorância do povo. Jogar com a ignorância do povo. Igual esse rapaz que chegou falando essa palhaçada toda aí, esse cara mostra como é possível jogar com a ignorância do povo. Se você leva em conta que o Brasil é cheio de pessoas que não têm conhecimento político, é muito fácil você ir jogando com o conhecimento do povo e fazendo pessoas como esse rapaz aí de idiotas. E eu queria pedir para vocês, por favor, curtam a transmissão. Tem quase 1000 pessoas assistindo, mas não tem 1000 curtidas ainda. Curtam a transmissão, porque com isso a transmissão ela vai alcançar mais pessoas. Olha que interessante, a gente precisa lembrar dos números anteriores, e eu volto a dizer,
Deixa eu só esclarecer isso aqui para as pessoas que estão chegando aí. Todo dia tem um momento que eu tenho condições de esclarecer isso. O nome do programa é Acorda, de acordar, ou acorda, né? Do objeto corda. É a corda mesmo, por isso que eu coloco separado. É uma brincadeirinha. A ideia é, obviamente, da ideia de acordar, mas a corda que enforca, a corda que amarra, a corda que chicoteia. Por isso que eu coloco separado. Aí o pessoal chega. Não, tem um erro ali, mas a brincadeira é essa mesmo, tá? A espaço corda, por isso que eu coloco A separado e coloco as dois em maiúsculo. Deixa eu trazer para vocês aqui. Olha só, chegamos num ponto em que o povo tá tão sem noção do que tá acontecendo. E eu lembro quando isso começou, né? O Manuel Gonzalez falou: estão manipulando o povo humilde, isso é muito triste. Uma coisa que quando eu percebi, foi no início do meu trabalho, eu falei, gente, como pode acontecer uma coisa dessa? Quando eu vi as pessoas dentro do Senado falando que o feijão subiu o preço no Brasil, porque o Brasil doou para Cuba. Olha, pessoal, o Brasil doou para Cuba uma quantidade insignificante de feijão, perto do tanto de feijão que é consumido no Brasil, e doou no momento que o Brasil tinha superávit de feijão. Feijão não é uma coisa que você guarda por 10 anos, se você guarda o feijão, ele dá bicho. Então, o Brasil doou para Cuba o feijão no momento, e depois, um ano depois, o feijão nem poderia ter sido guardado, eles falaram que o feijão dobrou de preço no Brasil por causa da doação para Cuba. Não, o feijão dobrou de preço no Brasil por causa de um monte de elementos, como, por exemplo, um excesso de chuvas, o feijão morreu, etc. Mas o que é o grande problema? O grande problema é que falaram isso no Senado. Tem senador gritando isso. O Brasil doou o feijão para Cuba! E por causa da Dilma que doou o feijão para Cuba, hoje o povo brasileiro não tem acesso ao feijão. Toda essa mentirada virou capital político. E olha, nada foi feito. Hoje eu vejo as universidades federais acabando. As universidades federais estão acabando. Vão acabar. E eu lembro e pergunto para mim mesmo, será que isso não é uma coisa merecida? Por que seria merecido? Olha, pessoal, os professores universitários, eles tiveram toda a oportunidade de pararem o fake news. Por quê? No momento que falaram que a doação de feijão para Cuba causou a falta de feijão no Brasil, que causou aí o aumento do preço, a gente poderia ter tido um contra-ataque de todas as universidades federais, todos os economistas falando que é mentira, que a coisa ia espalhar, ia desmoralizar os mentirosos. No momento que eles fizeram a brincadeirinha da Dilma ter falado sobre estocar o vento, a gente poderia ter tido aí vários professores universitários da área de energia, geração de energia, engenharia elétrica, falando, olha, o que a Dilma falou não é idiotice não, ela falou uma coisa que hoje é debate nas universidades do mundo inteiro. A gente não teve nem um movimento das universidades federais, nem das universidades privadas. A gente não teve nenhum movimento do campo acadêmico contra, não necessariamente a favor de um político, mas nós não tivemos um movimento dos professores universitários brasileiros contra o fake news. No momento que eu percebi que eu fiz um vídeo contra isso, eu na época era estudante, não era formado ainda, mas já era estudante em economia, eu fiz um vídeo, 3 vídeos falando sobre essa questão aí de não existir relação entre a doação para Cuba com o aumento do preço no Brasil. Obviamente, seria muito bom que além do meu vídeo como estudante de economia, se a gente tivesse vídeo de economistas do Brasil inteiro. Sabe por quê? Se a gente tivesse todo fake news, a gente tivesse um contra-ataque dos universitários, se toda vez que saísse um fake news do tipo, olha, o feijão subiu no Brasil porque o Brasil doou para Cuba, todos os economistas brasileiros e todos os universitários, professores universitários, fizessem um vídeo falando isso é mentira, eles iam desqualificar o fake news. Isso seria muito importante. A gente teria, obviamente, naquele momento, a seguinte reação. Político falou mentira, toda a comunidade acadêmica derruba a mentira. Ah, chegou um político ali e falou outra mentira. Chega toda a comunidade acadêmica, derruba a mentira. O MBL chegou e trouxe uma mentira. Toda a comunidade acadêmica derruba aquela mentira. Nós não tivemos isso. Como nós não tivemos isso, nós tivemos aí uma situação muito triste. Os acadêmicos que se omitiram naquele momento, agora eles estão vendo, nesse momento atual, as universidades federais desqualificadas, sendo destruídas pelo bolsonarismo. E hoje nós temos uma situação perigosíssima no Brasil. Não importa mais a verdade, porque ninguém tem mais aquela
autoridade de fala de verdade. Porque, para o bolsonarista, os professores universitários são loucos que ficam produzindo maconha e produzindo drogas sintéticas. Para o bolsonarista. Para as pessoas de esquerda, os professores universitários são medrosos, querendo com medo de perder emprego, ou então são traidores. Então, ou seja, não tem mais uma autoridade no Brasil para falar o que é certo e o que é errado. Tá tudo bagunçado. E aí a gente tem isso aí, ó. Um Temer que avalia que o governo Bolsonaro vai bem. Peraí. E se a gente pega os números, o governo Bolsonaro não vai bem. É claro que o governo Bolsonaro não vai bem. O Brasil tinha um crescimento de PIB de 5, 6%. Não há possibilidade de você falar que um governo vai bem depois que a economia brasileira cai do jeito que ela caiu, com o desemprego do jeito que caiu. A tendência natural era da gente ter um super crescimento com qualquer governo que se preze. A tendência era ter um super crescimento. Que, olha, é muito difícil, pessoal, a economia crescer quando você está numa estagnação de crescimento. A economia já está lá no alto, você já está usando todos os recursos. Está todo mundo empregado, todas as empresas estão produzindo lá no talo. Não dá para crescer mais. Mas a economia brasileira é a economia mais fácil de crescer. Sabe por quê? Porque ela tem tudo no jeito para poder retomar o crescimento. É mais ou menos, eu vou só agradecer o superchat aqui do José Zanella. É preciso entender que fundamentalistas religiosos estão fazendo política em suas igrejas e criando um exército de fanáticos de direita. Exatamente. Muito obrigado, José Zanella. Eu queria pedir para vocês, quem puder, torne-se membro do canal. Já é possível se tornar membro do canal Leonardo Stolpe. E compartilha, pessoal. Se vocês compartilharem aí mais uma vez, eu tenho certeza que agora a gente levanta aí o alcance da publicação. É muito importante compartilhar. Nós estamos chegando aí, mais de 1.070 pessoas assistindo. Não temos isso aí de curtidas, então vamos curtir a publicação, vamos dar um like aí pra gente conseguir aumentar o alcance dessa publicação. Muito obrigado, José Zanella. Deixa eu trazer pro lado de cá. Olha, pessoal, eu tava falando com vocês sobre a questão da economia brasileira. Olha só o que nós temos no Brasil hoje. Nós temos um Brasil que parou de produzir, mas tem os fatores de produção. Nós temos mão de obra ociosa, ou seja, pessoas que não estão trabalhando, temos matéria-prima, temos energia, ou seja, nós temos tudo que tinha em 2014, só que não está sendo utilizado. E é bem difícil você imaginar, por exemplo, o crescimento econômico num país que já cresceu e está usando toda a sua mão de obra. Então, se um país já está usando, assim, muito simples, ó. Você tem um carro, a velocidade máxima do seu carro é 120 km por hora. Se você está a 120 km por hora, é muito difícil você imaginar aumentar disso, que você já está no máximo. Então você pode até conseguir chegar a 130 se você pega ali uma descida. Aí você tem uma ajudazinha ali da descida para você chegar. Agora, se seu carro faz 120 km por hora e você está a 20, você vai conseguir aumentar de 20. A grande realidade do Brasil é essa. O Bolsonaro pegou um Brasil com um monte de gente precisando trabalhar, um monte de gente parada. O Bolsonaro pegou um Brasil que ainda se lembra da situação industrial de quando eles começaram o golpe de Estado. O Bolsonaro pegou um Brasil numa crise de subutilização de recursos. O que é subutilização de recursos? Nós temos um monte de coisa que não está sendo utilizada. Era muito fácil o Bolsonaro colocar um crescimento aí de 10% no PIB. Por quê? A tendência natural é da gente conseguir trazer de volta o PIB de 2014, o PIB de 2015. A tendência natural é essa. Então, ou seja, crescer para chegar até o PIB de 2013, 2012 é uma coisa natural, gente. É o que a gente tem condição de fazer. Afinal de contas, nós continuamos sendo o mesmo povo, apesar das nossas indústrias estarem paradas, elas estão aí com condição de serem reativadas. O nosso povo ainda não esqueceu como é que faz os trabalhos que faziam antes. E esse cara não consegue impor um crescimento no PIB brasileiro depois de todos os fatores nas mãos dele. O que é muito claro pra gente? Sem democracia, a gente não vai ter uma credibilidade pra gente conseguir crescer, primeiro ponto. Segundo ponto, esse modelo neoliberal, ele assusta investidores, porque os investidores normalmente pensam, olha, eu posso até investir lá, mas em compensação, como agora é neoliberal, pode vir um maior e me engolir. Como não tem lei naquele país, uma operação Lava Jato pode me prender, né? Esse modelo atual assusta as pessoas. Exatamente isso. Então,
um governo falar que, um Temer falar que o governo Bolsonaro vai bem, mesmo o cara sabendo que nós temos todos os fatores de produção para colocar em um ano a gente tem condição de colocar, sem pessimismo, 8% de crescimento do PIB. Ah, mas os outros países não estão crescendo a 8%. Os outros países não estão crescendo a 8% porque os outros países já estão usando toda a sua capacidade de produção. Ou seja, os outros países já estão em pleno emprego, os outros países já estão usando toda a planta industrial e toda a capacidade energética. O Brasil está numa condição de subutilização de recursos, o Brasil não está usando todas as pessoas que poderiam estar trabalhando, o Brasil não está usando toda a disponibilidade energética, o Brasil não está usando sua matéria-prima. O Brasil tem muita coisa para crescer de uma vez só, não cresce por causa da política. E aí a gente tem um Temer para avaliar o governo Bolsonaro como vai bem para quem? Vai bem para um José que estava aqui comentando há pouco tempo, falando que está tudo melhorando, mas não conseguiu colocar uma vírgula no comentário dele. Vai bem para quem? Obviamente, o Brasil vai bem para exportadores, porque os exportadores estão fazendo uso da mão de obra disponível, ou seja, o alto desemprego, ele consegue, obviamente, colocar escravos disponíveis para esse pessoal. Deixa eu trazer aqui um comentário que se repetiu muito aqui. Disse o Lucas Rochas que, Léo, acorda para a realidade, o governo Bolsonaro está dando certo e vamos fazer o Brasil ser um dos melhores países do mundo. Bom, eu vou deixar para vocês que comentem aí pro Lucas Rochas. Não vou ser eu que vou comentar pro Lucas Rochas, porque o que eu posso falar com você, Lucas Rochas, é que eu desejo de todo o meu coração, Lucas Rochas, que você esteja certo e que eu esteja errado. Sabe por quê, Lucas Rochas? Eu tenho família, amigos, tudo isso aqui no Brasil. Então, o que eu mais gostaria nesse momento não é de acordar para a realidade. O que eu mais gostaria nesse momento é de dormir e sonhar o mesmo sonho que você. Só que não é fácil assim não, tá? Não é fácil. Eu gostaria realmente de acreditar no que você está escrevendo aí e faço aqui um pedido para Deus. Peço, Deus, por favor, faça com que o Lucas Rochas esteja certo e que eu esteja errado. Muito, muito importante isso, que você esteja certo e que eu esteja errado. Que seu sonho de que o Brasil está dando certo e que nós estamos aí partindo aí para se tornar um dos melhores países no singular do mundo, que você esteja certo, Lucas Rochas. É só isso que eu desejo. O que eu mais desejo nesse momento é que o Lucas Rochas esteja certo, né? Bom, Adriana Maximínio, Lucas Rochas acorda. E ele falou exatamente isso comigo, acorda para a realidade. Eu peço muito que essa realidade seja uma realidade verdadeira. Agora, pessoal, pedindo mais um compartilhamento para vocês, eu preciso comentar isso aqui. Tem muito otimismo, eu estou vendo muito otimismo na esquerda e eu não estou conseguindo ter esse otimismo que a esquerda está tendo. Aqui temos aqui um ponto aqui, Lula vai descongelar a oposição, diz jornal português. Eu estou percebendo que nós temos hoje no Brasil um processo geral de tabatização, e esse processo de tabatização eu consigo ver através de políticos que são políticos que estavam completamente conectados ao eixo nacionalista progressista, nem vou dizer esquerda, mas um Brasil para os brasileiros e não um Brasil de brasileiros servindo norte-americanos, brasileiros servindo, por exemplo, outros governos. A gente tinha até bem pouco tempo atrás no Brasil uma quantidade muito grande de políticos que eram a favor de um Brasil soberano. E muitos políticos, nem é pelas eleições que esses políticos diminuíram. A gente consegue perceber uma omissão muito grande de políticos de esquerda. A gente consegue perceber políticos de esquerda aos poucos migrando para o neoliberalismo. O que eu estou conseguindo perceber nesse momento é o seguinte, parece que eles estão tentando construir uma outra esquerda, uma esquerda não Lula, uma esquerda que seja uma esquerda que é a favor dos bancos. Então eu tenho uma impressão que eles estão fazendo assim. Para a gente fazer de conta que somos de esquerda, nós vamos
Para a gente fazer de conta que nós somos de esquerda, nós vamos ser contra a homofobia, nós vamos ser contra o feminicídio, nós vamos ser contra as agressões, mas nós vamos ser a favor dos bancos, né? Tenho notado isso. Então, a nova esquerda, que eu chamo de uma esquerda Tabata, ela não vai se unir ao ex-presidente Lula. A oposição não está congelada. A oposição, infelizmente, ela está se adaptando. Ela não está congelada. Essa oposição, ela está se adaptando à nova situação, que é a situação Lucas Rochas. O que é a situação Lucas Rochas? É a situação de um brasileiro que acha mesmo que as coisas estão boas desse jeito. E a coisa é muito simples, pessoal. Olha, imagine que você é dono de uma empresa. Você é dono de uma empresa e na sua empresa as pessoas não saem para almoçar. As pessoas comem na sua empresa. E você percebe que você pode dar lavagem para as pessoas, né? E uma lavagem sai para você por R$1, por exemplo, por pessoa. Você dá um prato de lavagem para o Lucas Rochas, ele come sem reclamar e esse prato de lavagem custa R$1. Qual que é a motivação sua para, em vez de dar lavagem, no lugar da lavagem, você dá, por exemplo, um prato de comida que custa R$10? Se a lavagem custa R$1 e o Lucas Rochas não reclama, a tendência natural é que você dê lavagem para o Lucas Rocha e não dê um prato de comida que vai custar R$10. Isso está acontecendo com os políticos brasileiros. Eles estão, obviamente, trabalhando no sentido de atender às expectativas dos pobres brasileiros. Os pobres brasileiros, eles não se identificam como pobres, eles agora se identificam como conservadores, como pessoas de direita. Então, é natural que tábatas, quando eu falo tábatas no plural, eu falo políticos que vieram oferecendo uma ideologia de esquerda, porém se adaptaram para a realidade de um povo brasileiro que se acha rico. É normal que essas pessoas se adaptem e comecem a oferecer uma ideologia, entre aspas, de direita. Por que oferecer uma ideologia de direita? Porque, infelizmente, hoje temos uma coisa muito incompatível com a realidade, uma coisa muito sem nexo, que é o pobre de direita. E como nós temos o pobre de direita e o pobre de direita vota, é normal que a gente tenha pessoas oferecendo a ideologia de direita para pobres. Muito obrigado, pessoal. Agora começa o programa Bom Dia 247, eu queria lembrar vocês pela TV 247, muito obrigado pelas participações aqui. Eu volto mais tarde às 6h30 da tarde com o programa Léo Quadrado, que é transmitido pela TV 247 e retransmitido aqui no canal. Muito obrigado, pessoal, e até lá.